A história de esperança e união em Anápolis é um verdadeiro exemplo de como a solidariedade pode transformar vidas e fortalecer uma comunidade. Em um momento de dificuldade, a família local não estava sozinha. Vizinhos, amigos e até mesmo desconhecidos se uniram para oferecer apoio e mostrar que a empatia e a compaixão são capazes de superar qualquer adversidade. A mobilização começou de forma simples, com pequenos gestos de ajuda, mas rapidamente ganhou proporções impressionantes. A hashtag se tornou um símbolo dessa união, conectando pessoas de diferentes bairros e inspirando outras a se envolverem. Através das redes sociais, a mensagem de amor e solidariedade se espalhou, provando que quando nos unimos, podemos alcançar resultados extraordinários. Essa história não apenas trouxe alívio e esperança para a família que enfrentava dificuldades, mas também reacendeu o espírito comunitário em toda a cidade. Anápolis mostrou ao mundo que, mesmo em tempos desafiadores, a união e a generosidade são capazes de superar qualquer obstáculo. Vamos continuar espalhando essa mensagem inspiradora. Utilize a hashtag e compartilhe. Como você também pode fazer a diferença na vida de alguém. Juntos podemos construir uma comunidade mais forte, unida e cheia de esperança. União em Anápolis vai além de um simples ato de solidariedade. Ela revela a essência do que significa ser uma comunidade e a força transformadora que reside na empatia e no coletivo. No cerne dessa narrativa está a fragilidade humana enfrentada por uma família que, em um momento de crise, viu-se à mercê das incertezas. No entanto, o que poderia ser um capítulo de desespero transformou-se em um testemunho de resiliência e amor ao próximo. A reação dos anapolinos não foi apenas uma resposta às necessidades materiais, mas um movimento que resgatou valores fundamentais: a compaixão, a colaboração e a certeza de que ninguém está sozinho. O que começou como um gesto isolado de ajuda tornou-se uma onda de solidariedade, que atravessou barreiras sociais, econômicas e geográficas. A hashtag não foi apenas uma ferramenta de mobilização, mas um símbolo de identidade coletiva. Ela representou a voz de uma cidade que escolheu agir, que entendeu que, em tempos de individualismo acelerado, é nas conexões humanas que encontramos a verdadeira força. Essa mobilização também nos convida a refletir sobre o poder das redes sociais como instrumento de transformação. Em um mundo muitas vezes marcado pelo egoísmo e pela polarização, Anápolis mostrou que a tecnologia pode ser usada para unir, para amplificar o bem e para criar pontes entre pessoas que, de outra forma, talvez nunca se cruzassem. Por trás de cada doação, de cada palavra de apoio, havia histórias individuais de pessoas que entenderam que o sucesso de uma comunidade não se mede apenas por indicadores econômicos, mas pela capacidade de cuidar uns dos outros. Esse movimento reforçou o tecido social de Anápolis, mostrando que a verdadeira riqueza de uma cidade está em seu capital humano, na capacidade de seus habitantes de se doar, de se importar e de agir. Além disso, essa experiência deixou um legado que transcende o momento imediato. Ela plantou sementes de esperança e inspiração, mostrando que, mesmo diante de dificuldades, é possível encontrar luz na escuridão. Reacendeu o espírito comunitário, lembrando a todos que a união não é apenas uma opção, mas uma necessidade para enfrentar os desafios da vida moderna. Mas essa história não deve parar aqui. Ela serve como um chamado para que cada um de nós reflita sobre como podemos contribuir para um mundo mais solidário. Será que estamos realmente atentos às necessidades ao nosso redor? Será que estamos dispostos a estender a mão, mesmo quando isso exija sair da nossa zona de conforto? A narrativa de Anápolis nos convida a agir, a sermos agentes de mudança em nossas próprias comunidades. Ela nos mostra que, quando nos unimos, somos capazes de transformar realidades, de oferecer esperança e de construir um futuro mais justo e humano. Que essa história continue ecoando, não apenas em Anápolis, mas em todos os lugares, inspirando mais gestos de amor, mais movimentos de união e mais exemplos de como, juntos, podemos fazer a diferença. A solidariedade não é apenas um ato, mas um caminho. E Anápolis nos mostrou que esse caminho pode levar à esperança. Transcende o episódio específico de uma família em dificuldade e se conecta com temas profundos e atuais que ressoam não apenas na cidade, mas em todo o mundo. Ela nos faz refletir sobre o papel da coletividade em um momento histórico, marcado por crises globais, desigualdades crescentes e um crescente sentimento de desesperança. Em tempos como os nossos, onde a pandemia,
As mudanças climáticas e as tensões políticas têm desafiado a humanidade. A história de Anápolis surge como um farol de luz, mostrando que é possível encontrar propósito e força na união. Vivemos em uma era de paradoxos. Por um lado, estamos mais conectados do que nunca, com a tecnologia permitindo que comuniquemos instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. Por outro, nunca estivemos tão distantes uns dos outros emocional e socialmente. O individualismo, a polarização e o consumismo têm corroído os laços comunitários, deixando muitas pessoas isoladas e desamparadas. Em meio a esse cenário, a mobilização em Anápolis emerge como uma resposta urgente a essa desconexão. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo cada vez mais digital e impessoal, a empatia e o cuidado com o próximo ainda são pilares essenciais para a sobrevivência e o bem-estar coletivo. A solidariedade não é um luxo, mas uma necessidade, especialmente em um momento em que tantas famílias enfrentam desafios como desemprego, inflação e insegurança alimentar. A reinvenção da comunidade na era digital. Outro aspecto profundamente atual da história de Anápolis é o uso das redes sociais como ferramenta de mobilização e engajamento. A hashtag não apenas amplificou o movimento, mas também criou um espaço onde as pessoas pudessem se conectar, compartilhar suas histórias e sentir-se parte de algo maior. Isso revela o potencial das plataformas digitais para fortalecer laços comunitários, desde que sejam usadas com propósito e responsabilidade. No entanto, essa experiência também nos alerta para os desafios que envolvem o ativismo digital. As redes sociais podem ser um terreno fértil para a desinformação e o egoísmo, mas também podem ser uma ferramenta poderosa para o bem. A história de Anápolis nos mostra que, quando usamos essas plataformas para promover a empatia e a ação coletiva, podemos transformar realidades e inspirar mudanças duradouras. A mobilização em Anápolis também nos convida a refletir sobre as desigualdades sociais que persistem em nossa sociedade. A família que recebeu o apoio era apenas uma das muitas que enfrentam dificuldades diárias, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria. Essa história nos lembra que a solidariedade não pode ser um ato esporádico, mas um compromisso contínuo com a justiça social e a equidade. No contexto atual, onde a disparidade entre ricos e pobres só aumenta, histórias como a de Anápolis nos desafiam a agir de forma mais consciente e estruturada. Isso passa por políticas públicas que garantam direitos básicos, mas também por uma mudança cultural que valorize o coletivo sobre o individual. A solidariedade não é apenas sobre doar, mas sobre construir sistemas mais inclusivos e sustentáveis. A história de Anápolis não é apenas um relato de superação, mas um convite para repensarmos nosso papel como cidadãos e agentes de mudança. Ela nos mostra que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar esperança e forças para seguir em frente quando nos unimos. Ela também nos desafia a sermos proativos. Em um mundo muitas vezes marcado pelo pessimismo, Anápolis nos lembra que a mudança começa com pequenos gestos, uma doação, uma palavra de apoio, uma atitude de empatia. Esses gestos, quando multiplicados, têm o poder de transformar não apenas uma família, mas uma cidade, um país, um mundo. Por fim, essa história nos convida a olhar para o futuro com otimismo e propósito. Que possamos levar adiante o espírito de, não apenas como uma hashtag, mas como um compromisso diário com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais unida. Afinal, como Anápolis nos mostrou, juntos podemos superar qualquer desafio e construir um futuro onde a esperança e a solidariedade sejam os pilares de nossa existência. É uma narrativa que nos convida a mergulhar mais fundo, não apenas nas suas implicações sociais e emocionais, mas também em suas dimensões filosóficas e existenciais. Ela nos leva a questionar o que nos define como humanos, o que nos move a agir em favor do outro, e como podemos transformar a compaixão em um mecanismo duradouro de mudança. No cerne dessa história está a ideia de que o outro nos reflete. Quando os anapolinos se mobilizaram para ajudar uma família em necessidade, eles não estavam apenas oferecendo recursos materiais, mas reconhecendo que a dor do outro também poderia ser a sua própria. Essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, é o que nos torna verdadeiramente humanos. Em um mundo cada vez mais fragmentado, onde as diferenças são muitas vezes usadas como justificativa para a exclusão, a história de Anápolis nos lembra que somos todos parte de uma mesma teia. A solidariedade não é apenas um ato de bondade,
mas um reconhecimento de que nossa existência está intrinsecamente ligada à dos outros. Quando ajudamos alguém, estamos em última instância ajudando a nós mesmos. Outro aspecto profundo dessa narrativa é o papel do coletivo, como antídoto para o desespero individual. Em momentos de crise, é fácil nos sentirmos sozinhos e impotentes. Foi assim que a família em dificuldades deve ter se sentido no início. No entanto, a mobilização da comunidade mostrou que, quando nos unimos, podemos transformar o desespero em esperança. Esse fenômeno não se limita a Anápolis. Em todo o mundo, vemos exemplos de como a união pode superar adversidades aparentemente insuperáveis. Desde iniciativas locais de apoio mútuo até movimentos globais pela justiça social, o coletivo tem se mostrado uma força poderosa para a mudança. A história de Anápolis nos inspira a buscar essa união em nossas próprias comunidades, lembrando que juntos somos mais fortes. Há também uma dimensão espiritual nessa história. A solidariedade não é apenas um ato social ou político, mas um gesto de amor. Quando os anapolinos se mobilizaram para ajudar, eles não estavam apenas cumprindo uma obrigação moral, mas expressando um profundo respeito pela vida e pela dignidade humana. Essa espiritualidade não precisa estar ligada a crenças religiosas específicas. Ela pode ser entendida como uma conexão com algo maior, que nós mesmos, seja a humanidade, a natureza ou o universo. A história de Anápolis nos lembra que, quando agimos com amor, estamos alinhados com essa força maior, e isso nos dá um senso de propósito e significado. Por fim, a história de Anápolis nos desafia a ir além do momento. A mobilização em torno da família em necessidade foi inspiradora, mas o verdadeiro desafio é transformar essa solidariedade pontual em uma prática constante. Como podemos garantir que esse espírito de união continue vivo em Anápolis e em outras comunidades? Isso passa pela criação de estruturas que incentivem a colaboração e o apoio mútuo. Pode ser através de redes comunitárias, programas de voluntariado ou políticas públicas que promovam a equidade. Mas também passa por uma mudança individual, uma decisão consciente de priorizar o bem comum sobre o interesse pessoal. A história como semente para o futuro. A história de esperança e união em Anápolis não deve ser vista apenas como um evento isolado, mas como uma semente plantada para o futuro. Ela nos mostra que mesmo em tempos difíceis, é possível encontrar luz na escuridão. E mais que nós podemos ser essa luz, que essa história inspire não apenas os anapolinos, mas todos nós a agirmos com amor, empatia e coragem. Que ela nos lembre que, no final do dia, somos todos parte de uma mesma humanidade. E que, juntos, podemos construir um mundo mais justo, mais solidário e mais cheio de esperança. Afinal, como a própria história de Anápolis nos ensina, a união não é apenas uma palavra, é um caminho. E esse caminho pode nos levar a um futuro mais brilhante.